Eu estava sentado na última carruagem de um trem noturno, cortando a escuridão com sua luz trêmula e atmosfera sombria. O cheiro úmido de metal e o balançar suave dos trilhos criavam uma sinfonia estranha e solitária. A carruagem estava quase vazia, uma escuridão interrompida apenas por assentos vazios e janelas que refletiam meu próprio rosto cansado. Ouvi o som da porta se abrindo, e ela entrou. Uma mulher jovem, vestida de maneira intrigante, com um ar de mistério que parecia pairar ao seu redor. Seus olhos capturaram os meus enquanto ela se movia pela carruagem quase deserta. Ela escolheu o assento oposto ao meu, e o rangido do couro desgastado sob seu peso ecoou no silêncio do vagão. Olhei para fora, onde a chuva batia nas janelas, desenhando caminhos desconexos. Ela quebrou o silêncio, uma voz suave que parecia flutuar na penumbra. Você já se perguntou quantas histórias estão escondidas nas linhas desses trilhos? Ela sorriu, seus olhos penetrando os meus. A atmosfera ao redor se tornou ainda mais tensa quando ela começou a compartilhar detalhes pessoais, como se estivéssemos conectados por alguma força invisível. Cada palavra dela ecoava como um segredo sussurrado nos corredores sombrios do trem. Eu me encolhi um pouco, desconfortável com a rapidez com que ela se tornou íntima. Me chamo Isabela, ela disse, sua voz adquirindo um tom mais baixo e confidencial. E você? Lucas, murmurei, tentando me afastar da intensidade de sua presença. O som da chuva lá fora parecia amplificar a estranheza da situação. A luz trêmula do trem lançava sombras distorcidas em seu rosto, destacando os contornos de um sorriso que parecia esconder algo além do óbvio. O ambiente era carregado de eletricidade, como se estivéssemos em um cenário à parte, isolados do restante do mundo. Lucas, ela repetiu, deixando meu nome flutuar no ar. Posso te contar um segredo? E assim começou uma dança perigosa entre palavras, onde ela revelava detalhes obscuros e fazia perguntas intrusivas. A conversa se tornou um jogo de sombras e luzes, uma trama sinistra que se desenrolava naquela carruagem quase deserta. Eu podia sentir meu desconforto crescer, mas ela persistia, seus olhos nunca deixando os meus, como se buscasse algo oculto nas profundezas da minha alma. A chuva lá fora aumentava, transformando a paisagem escura em uma colagem de gotas reluzentes. As luzes do trem piscavam intermitentemente, criando uma atmosfera ainda mais surreal. Isabela, com seu olhar perspicaz, parecia extrair prazer da minha inquietação. Você tem uma namorada, não é? Ela sussurrou a pergunta, como se estivesse revelando um segredo profundo. Meus olhos encontraram os dela, um silêncio incômodo pairando entre nós. Sim, eu tenho, respondi, sentindo a necessidade de manter alguma distância. Ela está esperando por mim no meu destino. O sorriso dela não vacilou, como se esperasse essa resposta. Ela se inclinou para a frente, os cabelos escuros caindo sobre o rosto, criando uma cortina entre nós e o resto do mundo. A carruagem parecia se fechar ao nosso redor, como se estivéssemos encapsulados em um momento distorcido. Namoradas não são nada mais do que laços temporários. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrarmos. Sua voz, carregada de sugestão, reverberou na carruagem. Enquanto a conversa continuava, ela se tornava cada vez mais insistente, mergulhando em detalhes que desafiavam os limites da decência. Eu tentava redirecionar a conversa, mencionando meu destino iminente e a espera de minha namorada. Mas ela persistia, como se estivesse determinada a quebrar qualquer barreira que eu tentasse erguer. A atmosfera na carruagem tornava-se eletricamente carregada, como se estivéssemos dançando na borda de algo desconhecido e perigoso. O trem avançava implacavelmente pelos trilhos, e eu sentia a urgência de chegar ao meu destino e escapar daquele encontro sinistro. Finalmente, o som do anúncio indicando minha estação chegou. Levantei-me, sentindo um alívio momentâneo ao escapar daquele encontro desconcertante. Olhei para Isabela, que fixou os olhos nos meus com uma expressão indecifrável. Aqui é o meu ponto, murmurei, tentando esconder a urgência em minha voz. Ela sorriu, um sorriso enigmático que deixou uma sensação gelada em minha espinha. Até logo. Talvez nos encontremos novamente nos trilhos da vida. Desci apressadamente do trem, sentindo o peso de seu olhar me seguir mesmo depois de deixar a carruagem.
O som da chuva e do trem partindo misturou-se, criando uma cacofonia que ecoava a minha própria confusão enquanto eu me afastava, sem saber se ela seguiria ou permaneceria no trem enigmático que desaparecia na escuridão. Ao pisar na plataforma úmida, olhei para trás, meio esperando ver Isabela emergindo da escuridão do trem. O ar estava carregado de suspense, e meu coração batia em sintonia com o som distante dos trilhos. Entretanto, a plataforma permaneceu vazia, exceto pela chuva persistente que caía, agora criando poças brilhantes sob as luzes da estação. Um suspiro de alívio escapou de mim, mas junto com o alívio, havia uma inquietação inexplicável. Olhei para o trem que estava prestes a desaparecer da vista, imaginando Isabela naquela carruagem quase vazia, envolta em mistério. A sensação de intriga persistia, misturada com o alívio de ter escapado do encontro desconcertante. Minha namorada estava me esperando na estação, e enquanto caminhava em direção a ela, eu relutantemente deixei para trás a sombra de Isabela. A luz da estação destacava as características familiares do rosto dela, mas uma parte de mim permanecia naquela carruagem, no encontro misterioso que ainda reverberava em minha mente. Você demorou, disse ela, sorrindo enquanto eu me aproximava. Desculpe, o trem estava atrasado, respondi, forçando um sorriso. Enquanto nos afastávamos da estação, ainda podia sentir os ecos daquela noite. A chuva continuava a cair, lavando o trem e seus segredos na escuridão. A sensação de alívio competia com a inquietação, e eu sabia que mesmo ao deixar para trás aquela carruagem, Isabela e sua aura enigmática continuariam a assombrar os recantos da minha memória.